Olá, boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Estamos abrindo aqui pela sua TV Natal mais um programa Giro Geral desta segunda-feira de Carnaval. E falando em segunda de Carnaval, é lembrar que na sexta-feira nós teremos a reprise do nosso programa às 22 horas aqui na TV Natal, no canal 12 da NET, no canal 108 da Cabo, ou através também do aplicativo TV Natal Play e da grande rede tvnatal.com.br. No programa de hoje, teremos uma entrevista no quadro Gente do Rádio com o comunicador radialista Ricardo Silva. Ricardo, que atualmente é narrador esportivo da Rádio Jovem Pan News 93.5 FM e vai conversar conosco aqui dentro do nosso Giro Geral. Também no segundo bloco nós teremos a despedida do comunicador Riva Júnior, Riva que recentemente deixou o rádio natalense, estava na Rádio 91 FM, 91.9 FM, né, a Rádio Rural, e foi para a cidade de Caicó. E foi muito emocionante a despedida do nosso querido Riva Júnior aqui no Rádio de Natal e também da Grande Natal. Também no segundo bloco eu trarei, sempre pensando algumas coisas da internet, vou trazer uma série de vídeos falando aí da marvada da cachaça. Estamos em período de carnaval, e o carnaval que você tem que ficar em casa. Evidentemente que não é o carnaval de rua, mas em épocas anteriores, o pessoal tinha o carnaval, ia para a rua, tomava todas, né? E vocês vão ver aí mais ou menos o que acontece quando exagera Natal da marvada da cachaça. E também, dentro do nosso Giro Geral, no encerramento, eu tenho, em homenagem ao Carnaval e em homenagem a esse artista potiguar, Jubileu Filho, que ele gravou a Fobica do Jubilas, tá certo? Sempre está aí participando dos carnavais, o nosso querido Jubileu Filho, e eu vou trazer aí, no final do programa, uma homenagem a esse artista potiguar. É no Giro Geral, que está começando agora, aqui pela sua TV Natal. E vamos ao quadro Gente do Rádio. Nosso entrevistado de hoje, convidado na sala virtual, é o nosso querido Ricardo Silva. Muito bem, minha gente, aqui no nosso Gente do Rádio, da sua TV Natal, no programa Giro Geral, eu tenho a alegria, a satisfação de receber hoje na nossa sala virtual um cara que, indiretamente, para mim foi muito importante. Aí vocês se perguntam por quê? Porque o pai dele, um dos grandes do rádio do Rio Grande do Norte, fez história, foi um dos responsáveis pela minha entrada no rádio esportivo. Eu falo do nosso querido Eli Moraes. E hoje
eu tenho a alegria, a honra e a felicidade de entrevistar o nosso querido Ricardo Silva. Alô, Ricardo, boa noite. Boa noite, João. Boa noite, minha gente. Olha, é um prazer conversar com você e saber dessa lembrança. Você sabe que meu pai já partiu há algum tempo, 4 anos já que já nos deixou, mas a gente sabe que ele foi importante na vida também de muita gente, claro, na minha principalmente como pai, mas também em relação à imprensa esportiva do Rio Grande do Norte, na vida de caras, como você mesmo admite, na sua vida, na vida de Francisco Inácio, já falecido, de Levi Araújo, de tantos outros cronistas esportivos que passaram também pela equipe da qual fazia parte juntamente com Horácio Pedrosa. Eu lembro muito bem dessa equipe e que isso foi importante na formação de caras que ainda estão atuando, ainda estão na vivência desse futebol, como no seu caso, como no caso de outros companheiros, que infelizmente a pandemia não nos permite mais ficar tão próximos assim, pelo menos por enquanto. A gente ansiosamente espera pela vacina, João. Muito bem. Eu posso até completar, né? O nosso querido também que esteve com o Levi, acho que você já falou Levi Araújo, mas também o nosso Lauro Neto, né? Lauro Neto. Joel Martins, o nosso querido Ligeirinho Zé Ivo, que já nos deixou. Isso, né? Já nos deixou. Nosso Haroldo Araújo, que já não está mais como cronista, é dentista. É uma equipe maravilhosa. Aquino Neto, muita gente realmente passou aí pelas mãos dessa dupla, né? Horácio Pedrosa e o nosso querido Eli Moraes. E eu tenho a alegria de entrevistar você, que é o filho de Eli Moraes, como entrevistei aqui o nosso Ciro Pedrosa, que é o filho do Horácio Pedrosa, né? Então, grande jornalista. Grande jornalista, exatamente. E aí eu sinto, assim, feliz da vida realmente, porque eu tenho essa oportunidade de entrevistar você e o Ciro, é como se estivesse entrevistando o nosso querido Eli Moraes e também o Horácio Pedrosa. Ricardo Silva, vamos começar pelo começo. Vamos começar como foi que, evidentemente você veio de berço a questão do rádio, mas como foi que despertou, né? Para ser comunicador, para trabalhar no rádio, principalmente no rádio esportivo? Bom, o detalhe é o seguinte, eu estudava na Escola Técnica de Comércio à noite, no 2º grau, antigamente a gente chamava científico, né? E estudava na Escola Técnica Federal de manhã e de tarde. Quer dizer, eu fazia 2 escolas, mas situações diferentes. E aí, durante um tempo, eu fiquei sem aulas no determinado horário. Então, meu pai disse, eu tenho um amigo que está na televisão, que está no jornalismo, e Carlos Moraes, ele é um bom editor, ele trabalha na Tribuna do Norte, e ele perguntou se tinha alguém, naquele tempo não precisava de um diploma para ser jornalista, não precisava ainda do diploma, não tinha regulamentação da profissão. Então, ele pediu que eu fosse lá, eu fui escrever um texto, Márcio Fernando estava no começo da carreira também, Carlos Moraes era o editor, já falecido também, de saudosa memória, e Márcio Fernandes, um dos repórteres do futebol profissional, e eu fui para o esporte amador, basquete, vôlei, então eu escrevia diariamente matérias sobre esse tipo de situação. E dentro de uma situação dessa, eu ia sempre, às vezes, no final de semana, ver os jogos no estádio. E aí, por incrível que pareça, João, mesmo meu pai, sendo um cara do rádio e de jornal há anos e anos e anos, quem me colocou no rádio, quem me deu a oportunidade foi Edivaldo Pereira, o Chapinha. Eu cito Edivaldo como meu padrinho, eu cito como meu padrinho de rádio. Eu estava lá no Machadão, naquela parte que pertencia à imprensa, vendo o jogo, fazendo as minhas anotações, e Edivaldo disse, garoto, você não queria tentar o rádio, não? Eu digo, rapaz, eu nunca fiz, não, mas eu posso. Ele está, então, domingo que vem você entra. Eu já entrei no ABC e Alecrim fazendo ponta de gol, cobrindo o Alecrim. E aí, a partir da segunda-feira, comecei a fazer o rádio também na Rádio Rural. Comecei na Rádio Rural, onde você e tanta gente começou. E aí eu escrevia todo o meu texto, desde o Boa Tarde ao Boa Tarde final. Depois eu fui largando aquele texto, fui pintando a onda da improvisação, muito mais os tópicos sendo escritos e a própria voz e a própria improvisação levando o noticiário esportivo. Foi assim que eu comecei no rádio. A partir de determinado momento, quando a regulamentação da profissão de jornalista veio, eu não fui amparado, porque muita gente foi, inclusive meu pai e muitos outros, mas eu não fui amparado, porque não tinha texto escrito com meu nome, assinado, bastava um, eu não fiz nenhum. Então, eu optei por ficar no rádio, onde estou, aliás, até hoje, faço parte de uma equipe de esporte da Rádio Jovem Pan News, antiga Rádio Cabugi, antiga Rádio Globo, antiga Rádio Bandeirantes. Quer dizer, é um nome fantasia. Na verdade, é Rádio Cabugi, essa é a empresa para a qual eu trabalho e que me dá muitas alegrias ser cronista esportivo ainda até hoje, João.
Beleza, agora você falou no ponto, né? É evidente que você está um bom tempo aí na Rádio Cabugi, né? No sistema da Tribuna do Norte, mas você não começou na Rural, mas antes da Rural você teve passagem por outros veículos de comunicação. Como foi chegar até a Rádio Cabugi? Mas antes, as emissoras que você passou antes. Não, primeiro foi a Rádio Rural, né? Comecei na Rádio Rural com É, Edvaldo Pereira. A equipe chamava na época, eu acho que não existe mais, a equipe Mini Preço, era Rubens é, Lemos, Jaime Cisneiro, Edvaldo Pereira, Walter Oliveira, Ismar Tavares e Valfran Valentim, era o plantão. Depois eu fui para a Rádio Tropical. Aí, quando a mesma equipe se movimentou para a Rádio Tropical, não, para a Rádio Trairi, que era ali no Alecrim ainda, sob comando do isso. saudoso também Assis de Paula. E aí continuou a mesma equipe incorporando Roberto Machado e depois meu pai também passou a fazer parte dessa equipe. E foi onde eu desenvolvi de reportagem. Daí mudou, você lembra muito bem, mudou para onde é hoje, a Rádio Tropical, né, o Complexo Tropical de TV e Rádio FM AM. E dali eu me destaquei muito. Graças a Deus eu consegui me destacar. E isso despertou o pessoal da Rádio Cabugi, que me tirou, na época, 84, a peso de ouro. Só para você ter uma ideia, eu fui para a Rádio Cabugi recebendo luvas. E esse dinheiro eu comprei minha primeira guitarra, que eu sempre fui músico, eu sempre gostei, Vamos mas não chegar tinha lá. ainda uma guitarra. Pois é, comprei justamente com esse dinheiro, com esse, vamos dizer assim, com essas luvas que jogadores recebiam na época, eu também recebi. E aí foi a partir daí que eu fui para a Rádio Cabugi, onde fiquei cerca de 6 anos, depois fui para a Rádio Poti. Fiquei 10 anos na Rádio Poti, aí fui para uma equipe terceirizada, juntamente, primeiro com Hélio Câmara, chamada Amarelinha, você lembra? Hélio Câmara, Lembro, Scala, lembro. Mário Dourado no final da carreira, Chico Inácio, É, Ismar Tavares não estava, não. Ismar Tavares também estava. E Marco Antônio Antunes, o garotinho da Copa, era o narrador, uma super equipe, a gente fez furor naquela época. E depois eu voltei para a Rádio Cabugi no ano 2000, março de 2000, onde estou até agora. muito bem. É uma caminhada bacana, né? É Uma uma caminhada caminhada. bacana e grande, né? Rapaz, a caminhada já encheu duas carteiras aí. Agora, ô Ricardo, você falou uma coisa interessante, né? Antigamente, o rádio esportivo tinha um certo peso. Não quero dizer que hoje não tenha, mas realmente nós sabemos que está diferente, não é? Antigamente, eu digo porque quando você saiu para a Rádio Cabugi, em 84, 85 mais ou menos, eu cheguei na Rádio Tropical. Houve uma mudança, né? Porque a saída sua de Mário César, lá da Justamente. Trairi, da Tropical, né? A Tropical quis dar a resposta a Cabugi, trouxe Justino Neto, Uhum, até chamava que era o repórter valia por dois, não é isso? Olha, se eu justamente. estiver errado, me corrija. Não, tá certíssimo. E daí, o que a Tropical fez para mudar? Ele foi na Rural, que tinha a equipe Bola de Ouro, que era comandada por Eli Moraes, né? E pensou algumas pessoas lá. Scala, que já era um veterano no rádio, trouxe Scala para ser comentarista. Levi Araújo, que estava começando na Rural e já estava se destacando como repórter do América, também foi e pegou lá como plantão, né? Eu sempre digo que eu fui o contrapeso do negócio, aí vim também para Tropical, né? E aí havia, como você falou, a questão do peso de ouro. Eu me lembro muito bem, também quando eu vim para Tropical, eu vim também recebendo uma boa grana. Quer dizer, a diferença salarial foi maior. Assim, para mim, o que eu estava recebendo na Rural para lá, quer dizer, houve uma diferença. Então, naquela época, havia realmente uma competição das emissoras pela busca da audiência e também da valorização do profissional, né? E hoje, por que hoje está assim? Não existe tanto essa valorização do profissional, não existe muito essa troca, essa disputa, né? O que é que você avalia uma situação dessa? O que você coloca, o porquê disso aí? Eu acho que a questão de que nós temos hoje uma gama muito grande de possibilidades. Internet,
né? Você vê, a gente está fazendo um programa por uma rede social, né? O cara narra hoje sem sair do estúdio. Hoje, quer dizer, ficou caro viajar, ficou caro fazer uma transmissão esportiva. E antigamente não tinha tanta coisa para se fazer. Então as emissoras de rádio acreditavam no profissional. Quer dizer, a credibilidade do profissional valorizava. É tanto que a gente ganhava grandes salários, bons salários, por sinal, na época, em relação às questões. Hoje já não são tão grandes assim, mas hoje eu vejo dessa maneira. Como existe essa questão de muitas opções, então as empresas passaram a ter uma situação diferente, uma situação, vamos dizer assim, de não valorização do profissional. A não ser talvez o narrador principal, ainda hoje é muito valorizado, né? Como nós temos na nossa emissora o Ivan Nunes, tem o o Marcos Lopes, né? E outros profissionais, quer dizer, esses caras que estão na cabeça, que teoricamente puxam o time, esses são mais valorizados ainda, mas nem tanto assim como era antigamente. Eu tenho a impressão que essa coisa de que qualquer um pode falar no rádio, qualquer um pode fazer, hoje em dia isso está fazendo muito, muito efeito negativo. Porque você, às vezes, tira o cara de uma faculdade de jornalismo, leva o cara direto para uma emissora de rádio, e o cara não faz nada. Porque não basta apenas ter o conhecimento técnico, né? Tem que ter o talento. Tem que ter essa coisa aqui, de que a gente está fazendo agora aqui, conversando. Não é? Não, nada escrito. Você não disse, Ricardo, eu vou fazer pergunta tal e tal. Não, você não me disse, não me deu um script, não. A gente está fazendo dentro daquilo que a gente se lembra, que a gente quer saber e quer ouvir da outra pessoa. Eu acho que isso perdeu-se com essa questão de, vamos dizer, a burocratização do jornalismo. É o cara saber que o líder é assim, que ele tem que fazer assim, assim, assado, botar uma sonora, né, que chama de sonora. Antigamente ele dizia, vamos botar uma entrevista no ar, hoje cadê uma sonora? Tem que botar uma sonora, quer dizer, ficar mais teoricamente valorizado. Então, acho que esse tipo de coisa meio que burocratizou o jornalismo, principalmente o jornalismo esportivo, por isso que ainda gente como eu, como você, como sua esposa, Mara, como outros repórteres que ainda estão em ação, continua batendo nos meninos de lambuja, como se diz, de longe ainda. Ricardo Silva, nesse momento que você falou bem, essa questão do rádio mudou, porque hoje existe a questão da faculdade, né, da universidade ou faculdade, da graduação do profissional. Agora, você não acha que... Eu acredito que a faculdade, ela venha para fazer uma reciclagem do profissional, mas para ser radialista é igual ser um jogador de futebol, é igual ser um ator, isso já vem no sangue, a pessoa tem que ter a facilidade de comunicação, o improviso, principalmente no rádio esportivo. Você acredita que isso realmente ainda impera no rádio brasileiro? Eu acho que sim, mas eu entendo a sua colocação e concordo com ela. Eu acho que o jornalismo esportivo, eu acho que a faculdade ou a universidade, na questão do curso de comunicação social, o curso de jornalismo, qual que seja o nome, é importante. A qualificação, você criar o modo qualificador. Quer dizer, o cara sabe, mas ele não basta apenas saber aquilo. Quando eu cito dessa maneira. Porque hoje as empresas pegam o rapaz, colocam lá e dizem, ele fez faculdade de jornalismo, ele fez radialismo, então ele tem condições de fazer o trabalho, e às vezes o cara não tem, porque falta esse tino, essa situação, vamos dizer assim, essa inflexão vocal que é diferente. Eu não falo do jeito que eu estou falando quando eu estou no ar, na verdade, eu não falo, eu falo um pouco diferente, totalmente diferente, e às vezes o cara não consegue fazer isso, quer dizer, ele tem a qualificação, ele conhece o que ele está fazendo, mas ele não consegue expor ou explorar tudo isso que o jornalismo esportivo, no caso, como a gente está falando especificamente disso, proporciona, ele não consegue explorar por uma questão que ele não tem, o que se chama, eu diria até talento, não sei se poderia ser aspiado ou não, mas talento para improvisar, para colocar uma situação, para fazer uma ponta de gol. Não é fácil fazer ponta de gol. Não é fácil. Você faz um ponta de gol, o cara diz, o complemento do narrador. Não é, o ponta de gol é uma questão diferente, é você dar dados que o cara não deu lá em cima. Né? Que o narrador, quando narrou o jogo, ele não pega tudo, ele às vezes perde, ele erra o nome de um cara, ele erra de outro, então você conserta tudo. Você é uma espécie de consertador lá embaixo para fazer esse tipo de situação. Mas eu acho o jornalismo, a qualificação, eu acho espetacular. Tem que ter. Você sabe, quanto mais educação, um povo melhor. E eu prezo por isso e eu desejo isso para todo mundo, que se eduque, né, que possa realmente ter as chances de ter uma grande educação. Mas tem que ter um pouquinho também daquele talento, daquele molhozinho, para poder você ser radialista, por exemplo, é o que eu penso.
É da maneira que eu acho. Até porque o futebol é emoção, né? Você tem que saber imprimir a emoção, não só o narrador, que é o que puxa, né, todo um carro de uma jornada esportiva, mas é evidente que o ponta de gol, o repórter, ele tem que entrar no mesmo ritmo, até o plantão esportivo, né? Ele tem que estar no mesmo ritmo, porque se o narrador vem no pique ali e dá aquela parada brusca, né, acaba aquela emoção de uma partida de futebol. Né? Por isso que o rádio realmente é dinâmico, o rádio é prazeroso e o rádio é o melhor, é o grande companheiro de todos nós. Olha, João, o único veículo, pelo menos eu aprendi isso quando eu estava começando no rádio, o único veículo realmente ao vivo no momento que acontece é o rádio. A televisão aberta, como a gente chama, ela tem uma diferença do local onde é feito, do local que chega na sua casa, menos de um segundo. Olha, menos de um segundo é muito pouco, não é verdade? Verdade. Mas não é ao vivo. Mas não é ao vivo. Quando você diz que o jogo é ao vivo na televisão, não é ao vivo. Tecnicamente não. Tecnicamente não. Agora, é tão pequena a diferença que ela é deixada de lado. E é óbvio, é tanto que você hoje, muito mais na TV fechada, como a gente chama, né, os canais de cunho fechado, você bota o jogo na televisão e você bota o jogo no rádio, eu narro o gol primeiro. Eu faço o gol, o cara ainda está com a bola no meu campo. Aconteceu muito isso, eu viajando pela Rádio Cabugi, quando era Rádio Globo, então eu estava narrando em loco, e as outras emissoras faziam pelo tubo, né? E quando eu narrava o gol, os meninos me diziam aqui no bairro onde eu moro, os caras diziam, rapaz, eu estou ouvindo, você estraga o jogo, porque eu estou vendo na televisão, você narra o gol primeiro. Eu digo, mas eu não tenho culpa, eu estou lá. A vantagem de mandar o profissional para o local do evento é essa, essa que é a vantagem, não é verdade? Infelizmente, hoje as coisas estão ficando muito difíceis, e aí todo mundo está... velho tubo de guerra, que também para um cara já acima de 60 anos como eu, ficar no tubo, hoje eu acho muito melhor do que viajar, sabia, João? Cansei, viajei tanto na minha vida que cansei, cara, não aguento mais esse negócio de aeroporto. Então, para mim fazer tubo, mesmo que não seja diferente de estar ao vivo, e estar ao vivo é sempre muito melhor, mas para um velho já cansado como eu, já deu. Mas, rapaz, olha só, o roqueiro Ricardo Silva, daqui a pouco vai falar sobre rock, rapaz. Eu não entendo nada de rock, mas ele entende de tudo. Ô, Nem Ricardo. eu. Ô, Ricardo, agora eu vou chegar em uma certa um bate-papo que nós estamos fazendo aqui, mas eu gostaria só de fazer uma colocação nessa questão o som do rádio chegar primeiro. Uhum. Eu estava aqui em casa assistindo pela TV fechada um jogo, né? E Mara estava ouvindo o jogo pelo rádio em outro departamento aqui de casa, outro compartimento, quer dizer. E assistindo, eu com os amigos do meu menino, e quando saiu um gol, aí Mara já gritava gol, e na televisão não saía, né? Aconteceu umas 2 vezes isso. E aí um colega do meu filho olhou para mim assim, por que ela adivinha o gol antes de sair? Aí eu disse, estava escutando o rádio lá, e o rádio chega primeiro. Estava na frente, sempre na frente. Ricardo, e nessas suas andanças aí pelo Brasil, tem algum fato pitoresco aí que possa colocar pra gente? Ah, rapaz, tem muita coisa. Eu estava pensando em escrever um livro. Eu estava pensando em escrever um livro sobre isso, porque eu já passei por muita coisa ruim também viajando, e muita coisa boa. Por exemplo, eu não vou dizer, só para preservar, eu cheguei em Belo Horizonte para fazer um jogo do América contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro da Série A, né? E eu fui conversar com as pessoas lá, me apresentar aos companheiros lá, e eu, numa determinada cabine que eu estive lá, eu disse, opa, tudo bem? Ricardo Silva aqui, Rádio Cabugi, Natal. Aí um dos caras disse, como é que você chegou aqui? Eu digo, do mesmo jeito que vocês vão para lá, bicho, de avião. Quer dizer, ainda pinta aquela coisa de achar que nós somos pobres, que nós somos paupérrimos e que não teríamos condições de pegar um avião e viajar a Belo Horizonte para fazer um jogo de futebol. Quer dizer, brincadeira, né? Então eu notei a sagacidade da pergunta. E como você chegou aqui? De avião, bicho. Vocês vão para lá de avião? Também vim para cá. Outra vez no Pacaembu, o ABC jogou lá e perdeu para o Corinthians de 4-0, se não me engano. O técnico do ABC era Ferdinando, do Corinthians era Mano Menezes. E aí um dos rapazes lá de uma das televisões lá perguntou, e aí no norte? Lá no norte, como é que está o norte? Eu digo, rapaz, lá não é norte não, bicho. Lá é nordeste, Natal é no nordeste. Isso é a mesma coisa. Eu digo, não, rapaz, não é não.
você tem que estudar geografia, porque não é a mesma coisa. O norte é o norte, tem os estados do norte, tem os estados do nordeste, do sul, por exemplo, aqui o que é? Sudeste. Né? E aí o repórter lá começou a rir, disse, deixa para lá, deixa para lá. Quer dizer, às vezes os caras fazem coisas assim como se a gente fosse, sabe, uma espécie de discriminação branca. Não sei se eu posso nem usar esse termo, porque eu estudo, tudo que se fala em branco e negro é meio perigoso. Mas uma espécie de entender como essas tipos de coisa, como é que está lá no norte? Olha, não é norte, rapaz, é nordeste, né? Quer dizer, o cara nem geografia sabe. E tantas outras coisas. Já fiquei em estádio na ressacada em Florianópolis, eu esperando o táxi que ia me buscar, que a gente fazia sempre aqueles acordos de deixar e buscar, e o cara não veio. Um capitão lá da polícia militar se aproximou de mim e disse: o senhor está fazendo o que essa hora aqui? Eu digo: rapaz, estou esperando o meu táxi. Ele disse: não vem mais não, não vem mais não, um minutinho só. Fui conversar com o comandante dele, voltou e disse: meu comandante me autorizou a deixá-lo no seu hotel. Onde é que o senhor está? Eu digo: estou no centro da cidade, no Hotel Guaíba. Ele me botou dentro da viatura da Polícia Militar, desses carros pretão grandão, esses SUV, me levou até o hotel, eu desci, bati na porta, apertei cigarro, o rapaz disse: não, tudo bem. Ele disse: não, minha missão só termina quando o senhor entrar. Aí eu achei bacana que quando eu entrei, que eu olhei para lá, que fiz assim para ele um polegar, ele bateu uma continência para mim e disse: rapaz, eu nunca esperava isso da Polícia Militar. É aí onde vem servir, né? Servir, a segurança e servir também. Às vezes, o papel dos policiais também tem que saber isso, que tem que servir. Você está no sufoco danado, tem como chegar em casa, o cara leva você. Lá eles me levaram até o hotel. Foi muito bacana isso. Até porque sou servidor público, né? Ele é pago justamente por todos nós, né? Que pagamos impostos nesse país. Né? Eu acho bacana, João, porque se ele não tivesse tomado essa medida, talvez ainda estivesse lá, viu? Esperando o táxi. Esperando o táxi. Aí você pegava o Uber, porque ela é melhor. Não tinha, não? Não tinha? Sim, mas não hoje tinha. tem. Aí hoje você esperava mais que você tomava Uber. Ricardo Silva, você trabalhou em jornal, trabalhou em rádio, já trabalhou em TV, Ricardo? Ai, não, nunca trabalhei, não. Só participei algumas vezes de programas, não esportivo, até como músico. Né? Eu tocava numa banda nos anos 90, a gente foi gravar um clipe na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, foi bacana, eles gravaram o clipe com a gente lá, aquela coisa toda, foi muito legal. TVU foi? TVU Universitária. TV Universitária. Ô, Ricardo Silva, você teve a oportunidade de trabalhar com grandes profissionais, e o cara que deixou a sua marca entre nós, o grande Super Hélio Câmara. Uma vez você, talvez não se lembre, mas até você comentou lá nos bastidores do Machadão, da importância que era Hélio Câmara para o rádio e para a Rádio Cabugi. Né? Era aquele intocável ali, né? Pelo que Hélio foi, realmente um grande profissional. Como foi essa experiência e essa oportunidade que você teve na sua vida de trabalhar com o Super Hélio Câmara? Fantástico, fantástico. Uma figura fantástica, um doce de pessoa, né? Uma figura assim, um cara muito, muito gentil, sabe? Um sujeito muito gentil, um sujeito que ajudava você, um sujeito que deixava você confortável. Eu tinha discussões homéricas com ele na Rádio Cabugi, na sala de Santos Neto, que era o nosso gerente na época. Nós tínhamos discussões homéricas, sobretudo de religião e futebol. A gente brigava, entre aspas, é claro. Às vezes ele me chamava de fariseu, você é fariseu, aquelas coisas dele e tudo, mas era sempre fantástico. Olha, Hélio Câmara é do tamanho que porque ele morreu apenas a matéria. Ele continua, ele é do tamanho que porque ele reunia coisas importantes: alegria, diversão, brincadeira no ar. E quando queria narrar sério, narrava. Todo mundo via e notava que ele narrava. Ele, como ele era americano, e ele nunca escondeu isso de ninguém, ele era mais narrador quando narrava os jogos do ABC. Porque ele prestava atenção tecnicamente ao jogo. Já do América, ele tinha uma espécie meio de torcida, e aí ele falava mal do juiz, dizia algumas coisas, né? Carioca foi entrar numa bola uma vez, ele disse: Carioca, pede diplomata não. Quer dizer, criava uns termos, umas coisas, né? Casquinha saiu com bola e tudo, ele disse: arrebentou-se todo. Quer dizer, ele tinha essas coisas fantásticas. Eu acho que se alguém escrever um livro sobre Hélio Câmara, até uma frase já malhada, uma frase assim de clichê, mas uma frase que vale. Hélio Câmara, a alegria do povo.
porque ele era isso quando fazia futebol. Pô, a abertura de resenha de Super Hélio, que era para durar 3, 4 minutos, durava 10, 12. E a gente fazia isso, sabe? Porque a gente nem queria que ele parasse, a gente ficava curtindo o momento, né? Principalmente quando o América perdia. Quando o América perdia era terrível. Era terrível. Mas Super Hélio é fantástico. Eu acho que para mim foi um grande prazer trabalhar com Hélio Câmara, como os outros também, Santos Neto, Mário César, Justino Neto, Marco Antônio Antunes, deixa eu ver mais quem, na técnica Lute Lopes, é tanto nome, cara. Paulo José, eu trabalhei com Paulo José também, um grande narrador, espetacular narrador, um cara fantástico, né? Quer dizer, cada um dentro da sua peculiaridade, nem que saiu direito. Eu acho o seguinte, que eu trabalhei com a nata do Rádio Esportivo Potiguar, né? Porque quando eu entrei no rádio ainda tinha Zé Augusto, trabalhei com ele, trabalhei um pouquinho ainda com o Mário Dourado, antes do Mário Dourado falecer. Roberto Machado foi narrador, eu trabalhei com ele, eu fui repórter para ele em vários jogos. Quer dizer, eu trabalhei com a nata, Franklin Machado, nós trabalhamos juntos na Rádio Cabugi. Quer dizer, eu mesmo jovem trabalhei com grandes profissionais. Você e aprendi tanto, cara. Aprendi trabalhou tanto. Ô, Ricardo, desculpa interromper. Não, à vontade, à vontade. Você trabalhou com o Souza Silva? Sim, eu fui contratado para a Rádio Cabugi, naquela época, em 86, ele se elegeu vereador. Isso. E aí, como ele não podia ficar na Câmara e no treino do ABC, então a Rádio Cabugi me contratou. Naquela época eu estava até de licença da Rádio Tropical, que eu estava passando por uns problemas sérios de saúde, que eu não sabia nem o que era. Essas coisas loucas que acontecem na mente do cidadão, que a mente faz a gente ficar meio desesperado. E eu estava em casa, estava de licença quando eles vieram aqui. Depois foi uma briga danada. Jânio Vidal era o diretor da Rádio Tropical na época, meu pai era funcionário da Rádio Tropical na época, e Jânio Vidal fazendo aquela certa pressão ali, ele não pode ir para lá, ele é nosso, como é que ele vai para lá? Lá é PMDB, lá é que é política, misturado da política. Verdade. Eu me lembro que meu pai disse aqui em casa, quando isso aconteceu, meu pai disse, olha, eu falei para a gente o seguinte, Ricardo decide a vida dele, não tem nada a ver com política não, ele decide a vida dele. E claro, como eu tinha aquele dinheiro que depois me custou a guitarra, eu tinha que ir para a Rádio Cabugi, não era uma questão apenas da emissora que na época era maior do Rio Grande do Norte. Era, além disso, uma opção financeira, como o jogador de futebol faz hoje, né? Quem paga mais leva. E eu passo a torcer pelo time que está me pagando, profissionalmente. É claro que eu tenho minhas ideias políticas, minhas questões políticas e meus pensamentos políticos, eu tenho. Isso eu não misturo com o trabalho. Eu não misturo com o trabalho, eu deixo de lado. Quando eu entro na empresa e quando eu começo a trabalhar, eu não sou aquele cara que está aqui politicamente na rua, conversando e fazendo... Eu não faço política partidária, eu faço política de vida. Então, mas quando eu saio de lá, eu volto a ser eu. Porque, na verdade, João, nós somos personagens, já notou isso? Nós somos personagens, né? Nós criamos um nome para cada um, né? Na verdade, Ricardo Silva... Marco Antônio, Mário César, que nem se chamava Mário César, João Maria Balduino, quer dizer, a Cid Paulo foi que botou esse nome nele, se cria personagem e a gente passa a ser personagem. Vou contar um fato rapidamente. Estava indo uma resenha na Rádio Cabugi e um rapaz, depois que terminou a resenha, disse... deu um problema. Será que voltou já? Tá tranquilo. Tá tranquilo. Então pronto. Então um rapaz estava lá me esperando, ele disse, posso falar com o senhor? Posso. Ele disse, eu queria levá-lo para almoçar na casa da minha avó. Eu disse, por quê? Minha avó é sua fã. Minha avó é sua fã, velhinha, adora você, cara. Quando você começa a falar, ela vai à loucura, porque eu tiro essas ondas assim de cultura também, na transmissão, no que eu falo, né? Eu tiro essas ondas, o cara pensa, intelectual, não, é porque eu leio um pouquinho ali, mas eu gosto também de fazer isso, de mudar um pouquinho o rádio. Aí eu cheguei lá, conversei com ela disse, não, você não é Ricardo Silva, não. Ricardo Silva é negro. Eu disse, não, minha senhora, eu sou Ricardo Silva, e a sua voz não está igual, não. Narrei um lance. Eu narrei um lance de ponta de gol, ela disse, você é Ricardo Silva. Eu pensei que você era negro. Eu digo, por quê? Né? Na época, ela disse, não sei, porque eu achava que sua voz negroide. Você falava, eu pensava que você era negro. Já pensou, cara? Eu tive que ir lá, a velhinha ficou minha amiga, de vez em quando eu ia lá visitá-la e almoçava lá, filava um pouquinho lá, um 0800. Não é bacana essa história? Legal. Bacana, né, cara? Só o rádio proporciona essas coisas. O rádio é maravilhoso por isso, né? Ô, Ricardo, aí você falou aí da sua primeira guitarra. Foi daí que você gostou de rock ou você já gostava de rock muito tempo? Não, já gostava. Né? Já gostava, João. Desde os 14 anos, quando eu comecei a gostar de música, quando meu pai colocou... Quando eu era criança ainda, meu pai comprou um disco de Mogli, O Menino Lobo, tinha umas canções bacanas, meio jazz, eu já comecei a gostar dali. Aí eu fui crescendo e fui, né, optando
pelo jazz sem querer, acho que achava aquele estilo bacana, meio complicado, mas é um estilo bacana que soava bem no meu ouvido. E a partir daí foi que eu ingressei assim para curtir mesmo blues e rock and roll. Hoje, por exemplo, eu toco numa banda chamada The Mojo Band com 2 companheiros, um que é professor de química na Universidade Federal e o outro, o baterista, o Fábio, que é um corretor de imóveis. Quer dizer, todos têm profissão, todos trabalham e a gente toca porque a gente gosta, né? Eu já toco blues, toco essas coisas mais suaves, não mais roqueiro muito pesado como eu tocava antigamente, né? E desde 90 que eu estou nesse meio assim de banda, de fazer, inclusive CD, já tenho CDs da minha banda gravada e tudo, e de tocar legal. profissionalmente, mas já vinha antes. Por isso que eu digo, eu comprei a guitarra porque já vinha antes, eu só não tinha banda, só não tinha assim uma ampliação, uma amplificação, aliás, do que eu gostava, que era tocar. E hoje eu gosto, viu, João? Olha, 2 coisas hoje que eu ainda faço com o maior prazer: tocar e rádio. Tocar e rádio. Eu sempre digo o seguinte, eu dizia aqui em casa, a minha mãe e meu pai, quando eram vivos, eu dizia, olha, se eu ganhar um salário mínimo tocando e puder viver com um salário mínimo tocando, eu deixo tudo de lado e vou tocar. Só que a gente sabe que não é assim, não pode. Então, infelizmente, eu não posso viver de música, mas eu vivo para a música, não da música, porque eu tenho meu sustento, o meu trabalho, e a partir daí eu mato esse outro lado, né? Eu abraço esse outro lado que é um lado que eu não vou parar nunca, que eu tenho, por exemplo, na cabeceira da minha cama são 3 guitarras, são um pedestal com 3 guitarras, eu levanto, boto a mão aqui, já arrasto uma e já fico tocando até me levantar para a caminhada. É assim, o povo da minha casa sabe, é todo o tempo com o instrumento na mão. A gente está conversando aqui, eu estou na sala da casa, mas vamos dizer assim, por trás do cenário, entre aspas, por trás do cenário, tem 2 violões. Quer dizer, nós somos uma casa musical, nossa família é musical. O meu avô era cantador de viola, o pai do meu pai. Então, já vem de muita coisa. Meu irmão toca contrabaixo, o outro meu irmão arranha numa bateria, um negócio qualquer. Entendeu? Nós somos uma família assim, musical, isso aí já vem de muito tempo. Agora, cada um por um lado. Tem um que gosta de samba, tem um que gosta de não sei o quê, e eu fui, como sempre, lado rebelde, gosto do rock and roll. Muito bem. Direto aqui na nossa sala virtual, direto lá da Mansão dos Moraes, o nosso querido Ricardo Oliveira. Nosso querido Ricardo Silva. Aliás, tem uma coisa importante, viu, João? Quando o nome do meu pai é Eli Moraes de Oliveira, né? Isso. E quando ele casou com minha mãe, ele não usou o nome Moraes, ele usou o nome da minha mãe, Silva, o sobrenome da minha mãe, que é um sobrenome comum, Silva, e dele é Oliveira. Então, todos nós aqui da nossa casa e da nossa família, só meu pai e a minha irmã mais nova, chamada Ana Leopoldina, essa é Moraes de Oliveira. Nós todos somos Silva por parte de mãe e Oliveira por parte de pai. Por isso que quando eu tive que optar, muita gente disse, por que você não colocou seu nome Ricardo Moraes? Eu disse, porque eu queria homenagear a minha mãe. Então eu coloquei Ricardo Silva e passou a soar bacana, né? Porque às vezes não soa legal no começo, mas quando você começa a dizer o nome, aquilo passa a ser usual e você já não acha mais esquisito. Foi por isso que meu nome é Ricardo Silva e não Ricardo Moraes. Muito bem, está explicado também. E tem aquele negócio, água mole em pedra dura, tanto bata até que fura, né? E o nome fica... É verdade. Quando eu estava começando no rádio, bem rapidinho, está perto de terminar a nossa entrevista, eu entrei no rádio mesmo, o rádio esportivo foi ali Moraes e Horácio, mas no rádio mesmo foi o Tadeu Oliveira, né? Lá na Rural. Conheço, Aí meu nome, João Vicente, foi uma briga, eu e Tadeu, que Tadeu queria mudar meu nome. Tadeu, rapaz, não soa bem, não dá certo. Rapaz, esse nome foi dado para meu pai e minha mãe, está no cartório e está batizado. Eu não mudo de jeito nenhum. E continuei com o nome. Realmente o nome não é muito. Não pega bem, não tem aquele. Não, mas é legal, soa bem, mas soa bem. João Vicente soa bem. João Vicente só bacana, né? Tem uns nomes que realmente não soam tão bem assim. Aí você diz, podia mudar, por exemplo, João Balduino, talvez não soasse bem. Aí a Cid de Paula disse, não, Mário César é melhor. E realmente Mário César é melhor, né? Pode ver que soa melhor Mário César do que João Maria Balduino. Apesar que o nome dele é João Maria Balduino, ele podia ter usado também, nosso Mário César. Mas muitas vezes também, talvez, né, Ricardo? Não sei, aí o João Maria não tem no rádio, não lembro se tem um João Maria, né? Porque, não, também não. Assim, o nome João Maria. Mas você sabia que o nome do nosso querido J. Regis é João Maria? João Maria, olha aí. João Maria, né? Mas J. Regis, mas soa bem, J. Regis soa bem. Aí não usou o João Maria, né? Ô, Ricardo Silva, meu amigo, muito obrigado por esse bate-papo aqui conosco no Giro Geral da sua TV Natal. Eu quero desejar a você
todas as felicidades do mundo. Você é um amigo, você é um cara que, meu amigo, como amigo da minha família, né? E um cara sempre um papo legal. E eu confesso a você que muitas vezes eu tirava o fone de ouvido, quando a gente estava aquela resenha ali no estádio, e só para ouvir Ricardo Silva, porque eu gostava das suas colocações, aquelas coisas, e eu sempre ficava ouvindo Ricardo Silva, porque você é um cara que eu me espelhei bastante também, né? Porque... E os bons profissionais. Obrigado, Ricardão. João, prazer todo meu, bacana, cara, e eu fico feliz de saber que você faz um programa e que tem essa oportunidade, que tem esse quadro de conversar com os companheiros. Eu acho legal, né? Fica gravado, fica para a história, fica uma coisa datada, que é legal também, em termos de história do rádio. Você está fazendo história pro e do rádio. Eu acho muito importante que você tenha esse quadro e vamos em frente, estamos aí. Vamos ver o que acontece. Começamos dia 24, o campeonato estadual, e vamos bola para frente. Como eu sempre digo, nós não somos inimigos, as emissoras de rádio não são inimigas. Nós somos amigos e somos companheiros. Claro, cada um luta à sua maneira pela sua situação, na verdade. Sempre foi. Eu nunca pensei, desde aqueles tempos, eu nunca pensei como inimigo outro, porque eu estive em todas. E eu sei que não é assim, que nós precisamos de todo mundo. Um abraço, João, prazer. Beleza, Ricardo, um abração. Muito bem, aí a entrevista com o nosso Ricardo Silva, né? Você ficou sabendo aí quase tudo, né, da vida profissional deste grande comunicador, narrador esportivo, repórter, né, Ricardo Silva. E confesso aos senhores que foi uma alegria muito grande entrevistar o Ricardo, bater esse papo com ele. Eu não considero uma entrevista, mas um bate-papo, como eu faço em todas as participações com os meus amigos, colegas aqui no Gente do Rádio. E eu digo a questão do Ricardo Silva, alegria, porque foi, como eu já citei dentro da entrevista, foi pelas mãos do pai dele e também do pai do Ciro Pedrosa, o Eli Moraes, pai de Ricardo, e o Horácio Pedrosa, que é o pai do Ciro. E pelas mãos deles, né, devido a eles, né, eu entrei no rádio esportivo. Até então, estava no rádio, mas fazia outro tipo de programa, né, não participava da área de esporte, mas foi por eles que na Rádio Rural, em 1985, de 84 para 85, eu ingressei no rádio esportivo, na crônica esportiva do Rio Grande do Norte. Bom, minha gente, é final do primeiro bloco. Daqui a pouquinho eu volto com o segundo bloco. Tem a despedida de Riva Júnior, tem a Marvada da Cachaça e também, fechando o programa, Jubilas, né? O Jubileu Filho com a Fobica de Jubilas. É isso mesmo. Aqui na sua TV Natal, no programa Giro Geral.